Ei, contador! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Contador Agora. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto muito importante, que é o coração de qualquer empresa: vendas. Mas nesse caso, não é qualquer tipo de venda, é venda na base, é venda para quem já é cliente da sua empresa, o que pode aumentar e muito o seu faturamento e também pode aumentar a satisfação do seu cliente. Você quer saber como que isso funciona? Roda a vinheta que eu te conto. Quando a gente fala de venda na base, a gente está falando de saber aproveitar ao máximo o potencial e as oportunidades com os seus clientes. Nessa parte, a gente consegue criar um processo de vendas mais eficiente, mais qualificado e mais estratégico para aumentar realmente a receita da sua empresa, os honorários que esse cliente pode te pagar. Mas nesse caso aqui, não seria empurrar uma venda, não seria meio que obrigar o seu cliente a contratar um outro serviço avulso ou fazer uma venda casada, de vender um serviço e obrigatoriamente ele ter que comprar outro para o primeiro funcionar. A venda na base, o upsell, é você entender o que o seu cliente precisa e como que você consegue ajudar ele de uma maneira eficiente e, a partir disso, você vender um serviço ou um produto a mais para essa oportunidade, mas de uma maneira bem eficiente, bem direcionada. Para você fazer uma estratégia de venda na base, de upsell, bem qualificada, o seu primeiro passo é conhecer o seu cliente, conhecer exatamente a sua base. Você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele procura, qual que é a dor dele, qual que é o serviço que você já oferece e mesmo assim ele ainda tem uma outra necessidade, para com base nisso você criar um produto ou você apresentar um produto que realmente agregue para ele. Por exemplo, se o cliente contratou de você a contabilidade e no decorrer da sua prestação de serviço, você entende que ele tem uma necessidade a mais na parte de BPO financeiro, onde você faz a gestão do contas a pagar, contas a receber, ajuda esse cliente de uma maneira um pouco mais eficiente. Se o seu cliente tem essa dor, esse é um serviço que você pode oferecer além da contabilidade. Por isso é importante você entender qual que é o momento e quem é o seu cliente, para você chegar e apresentar exatamente uma solução que esteja de acordo com as necessidades dele e não só esperar ele fazer a levantada de mão e falar que ele está com aquela dor ou procurar em outra empresa aquela solução que você tem dentro da sua gaveta. Dentro disso, é importante você identificar problemas e dores e necessidades reais do seu cliente. Não adianta você chegar e ligar para ele, oferecer um serviço, um BPO, um certificado digital, uma recuperação tributária, sendo que não é o momento do seu cliente contratar aquilo. Então, para você conseguir identificar essas oportunidades, você primeiro precisa de um sucesso do cliente, de um profissional que vai acompanhar esse cliente no dia a dia, escutar esse cliente para entender dele o que ele tem de dúvida, de dor. Se ele está, por exemplo, com problema de contratar funcionário, então você pode oferecer um serviço de recursos humanos. Então, você precisa ter alguém que realmente esteja no dia a dia fazendo a gestão e o acompanhamento desse cliente. Para esse profissional, essa pessoa conseguir entender qual a necessidade, qual que é a dor do seu cliente e assim fazer essa oferta de valor. Depois que você fizer esse entendimento sobre quem é o seu cliente, qual que é a dor e a necessidade dele, você não vai ligar para ele e falar assim: oi, tudo bem? Contrata esse serviço. Você precisa apresentar para ele como ele está, qual a solução que a sua empresa tem para oferecer e quais os benefícios que isso vai gerar para o negócio dele. Então, se você tem um serviço de BPO financeiro, o que isso vai gerar de benefício? Quanto tempo ele vai economizar? Quais demandas operacionais você vai absorver e tirar isso dele? E para isso é muito importante que você tenha uma reunião com esse cliente. Realmente apresente para ele os prós, os contras, tudo que está incluso, tudo que não está incluso dentro dessa solução, para ele conseguir pensar e analisar exatamente o que você está agregando, que você está ajudando ele e não só fazendo a venda de mais um serviço para o negócio dele. Depois que você apresentar para esse seu potencial cliente a sua solução, o diferencial que você vai agregar para ele, quais os benefícios que você vai gerar para ele, principalmente o quanto que você vai reduzir em
ou demandas operacionais, ou impostos, ou obrigações, por exemplo, você precisa apresentar para ele diferenciais e condições exclusivas. Então, quando você vai vender para o seu cliente dentro da base, você precisa entender que ele já tem um custo fixo com você, ele já tem honorários que ele paga para você. Então, apresentar valores e oportunidades e diferenciais de contratação também é uma boa oportunidade, um bom momento e uma ótima possibilidade de você contornar a objeção e fazer com que ele se torne seu cliente em mais esse serviço que você está apresentando. E, para finalizar, é importante você deixar claro que o seu serviço, a solução que você está apresentando, complementa o que ele já tem com você. Então, não são serviços completamente opostos, que ele vai falar com uma pessoa para um lado, outra pessoa para o outro, os dois não se conectam. Que o serviço que você já presta para ele pode ser muito melhor desempenhado, pode gerar um resultado muito melhor com esse outro serviço agregado. Então, mostra para ele que você realmente é uma contabilidade consultiva, é uma contabilidade que vai agregar para ele, não vai só prestar um serviço avulso e finalizou esse trabalho. Dentro da sua base de clientes, dentro da quantidade de clientes que você já conquistou, no tempo de existência da sua empresa, com certeza você já perdeu alguns clientes porque eles foram para uma outra contabilidade, para um concorrente seu que prestava um serviço a mais ou que prestava uma solução a mais. E quando você consegue identificar isso na base, no início ali, você consegue já manter a fidelidade desse cliente, porque ele encontra tudo o que ele precisa com você. Você consegue oferecer realmente o hub de soluções personalizado, onde o seu cliente tem você como a pessoa que ele vai consultar para tudo que ele precisa. Então, por isso é importante você realmente conhecer quem é o seu cliente e personalizar as suas soluções de acordo com a necessidade dele. Esse vídeo é um pouco do processo de upsell, de venda dentro da sua base, mas nós temos um curso completo de estratégias de venda, de crescimento, de como criar esse processo dentro da sua empresa lá no Contador Agora Academy, que é a nossa plataforma de cursos. Tem um link aqui embaixo, lá você vai encontrar tudo que você precisa em marketing, vendas, negócios, gestão, para fazer o seu negócio realmente crescer, se destacar no mercado. Então, se você quiser saber mais, clica no link aqui abaixo e até o próximo conteúdo.